Então, boa noite, meus amigos, meus irmãos. É sempre uma alegria retornar a esta casa e hoje já nos despedindo. Já viemos 3 vezes, então hoje é o até 2026, se Deus quiser. Então, meus amigos, o tema que nós vamos abordar e refletir é: todo o bem que se faz é uma luz no caminho. Interessante, né, esse tema que nós fomos encontrar numa passagem de Jesus. E para ir justificando esse tema, dando significado a estas palavras, nós trouxemos no Livro dos Espíritos a questão 115, que nos diz: dos Espíritos terão uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, e a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. E nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, no Livro dos Espíritos está nos dando a fundamentação para que possamos buscar essa luz no nosso caminho. Todos fomos criados simples e ignorantes para buscar pelos nossos próprios méritos a nossa felicidade. Mas essa questão também diz que nós, quando nos identificamos, quando crianças birrentas que aparecem as oportunidades de fazer o bem, né? Então os espíritos nos comparam como aquelas crianças: eu não quero, eu não vou fazer, eu não sei, e batem pé e não querem realizar. Segundo o que acabei de dizer, esse espírito em sua origem seria então como as crianças ignorantes e inexperientes, quando a gente não trilha o caminho do bem. Mas o mestre não exige que nós sejamos heróis de um dia para o outro, santos de um dia para o outro, e nem nos pede que nós façamos milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Isso é Emmanuel que nos traz. Então a nossa caminhada, ela faz parte de um ciclo evolutivo. E esse ciclo evolutivo é buscado pelos nossos próprios esforços, de forma que nós vamos pouco a pouco buscando crescer, buscando evoluir, buscando deixar para trás aquele homem ainda cheio de orgulho, de egoísmo, porque é a nossa maior chaga. Então nós crescemos, evoluímos, tentando deixar para trás as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Às vezes crianças birrentas, outras vezes com passos firmes e resolutos, para que possamos crescer e evoluir com mais tranquilidade. Mas ainda buscando nas qualidades boas e más, já que estamos falando em boas ações, que sempre uma boa ação vai ser uma luz no nosso caminho. Então nós queremos justificar essa luz capaz de nos envolver a todos nós, que são as boas ações, que é um caminho possível de nós buscarmos ao longo dessa nossa caminhada. Não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo, de um prazer. Então tudo que nós realizamos e fazemos, nós teremos a consequência positiva assim que nós realizarmos ou no momento
apenas é assim proporcionada à soma das imperfeições. E então, assim como o bem que se faz, as nossas imperfeições também terão, diante da sua proporção, o mal resoluto que vai ser correspondente à ação que nós viermos realizar. A alma traz consigo o próprio castigo, o prêmio ou o castigo que nós realizamos pelas nossas ações. Se são equivocadas, certamente nós teremos que buscar o ressarcimento, né? Agora, o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. E olha só essa frasezinha bem importante. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, resultado de uma imperfeição. Aí pega muito de nós. Isso está lá no Código Penal das Penas Futuras. Pega todo mundo, porque a gente sabe que podia fazer e não fazemos, não realizamos. Porque a gente começa a colocar desculpas. Eu não faço porque está muito difícil, né? Eu não sou capaz. Hoje está muito calor, hoje está muito frio, amanhã eu vou, amanhã eu faço. Se o bem está ali gritando para que a gente possa fazer, realizar, nós vamos colocando desculpas para não nos apropriarmos de uma oportunidade que está ali no nosso caminho. Ontem nós estávamos vindo aqui de Tramandaí, de Joana Dias. E nós realizamos muitas palestras esse mês de janeiro e fevereiro, eu e meu esposo. E em fevereiro começam já as nossas atividades do Evangelho Rede Vivo, que também nos absorve muito, porque são estudos e oficinas que se fazem. Aí eu disse assim, não, favor, no ano que vem, nós vamos escolher, vamos tirar férias, vou fazer palestra só em janeiro ou fevereiro, porque nós não tiramos férias. Aí eu pensei assim, disse assim, não, a gente não sabe quantos verões nós vamos ter, né? Olha que infantilidade, né? E o bem não é para os outros, é para nós próprios, porque quando nós estamos aqui conversando, eu estudei isso aqui, né, várias vezes, eu falo várias vezes, o meu compromisso é muito maior que os irmãos que estão aqui, é muito para mim. Quanto mais nós falamos, quanto mais nós estudamos, nós que estamos aqui, que somos trabalhadores, é porque nós muito adulteramos a lei de Jesus, muito. Então, como é que nós vamos perder a oportunidade? Chega de ser infantil, chega de dizer não, chega, basta de sermos as crianças que dizem não, vamos tirar férias. Que férias? Nós estamos aqui todos a trabalho, e isso, meus amigos, eu ia dizer meus filhos, deve ter um espírito aqui, meus amigos, então a caridade é a alma do espiritismo. Então, se nós nos dizemos espíritas, realmente ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Razão porque não se pode dizer que não há verdadeira espírita sem a caridade. Então, fazer a caridade sempre que estiver ao nosso alcance. E essa caridade, ela exige não aquele contexto de dar o feijão, o arroz, o açúcar, que nós já comentamos nas outras exposições, acredito aqui, porque é a alma do Espiritismo. Sempre nós tocamos nessa cláusula feliz das oportunidades que Deus nos concede, que é fazer a caridade beneficente, que nós pegamos aquilo que nós temos, aquilo que compramos, aquilo que está em excedente, mas a caridade benevolente, que é a caridade de dar de si, que é a paciência, a tolerância, estender a mão. Nos dias atuais, mais do que nunca, necessitamos exercitar a misericórdia, que é o expoente, é o que nos move a caridade benevolente e a caridade
misericórdia daquele que cai, daquele que está no crime, daqueles que estão subjugados na infelicidade das viciações de toda a ordem. Misericórdia. Muitos dizem, ele não tem misericórdia, porque ele sabia o que estava fazendo. Não, meus amigos. Aquele que se apropria do crime, da infelicidade de fazer mal ao outro, está na ignorância do senso moral. Então, o importante é buscar realizar e dar e estender os nossos braços, nossos sentimentos com misericórdia. Olha, a palavra misericórdia, eu acho ela tão importante. Porque quando uma pessoa pede misericórdia, é porque está no ápice do sofrimento. É quando nós ajoelhamos, sabe, não no corpo, mas no espírito, e imploramos misericórdia ao Pai. E pedimos, resolutos, misericórdia. Quantos de nós, nas horas de maior dor, até já nos ajoelhamos literalmente? Porque espírita não se ajoelha. Eu não vi nenhum. Você já viu alguma proibição para a doutrina espírita? Não existe. Se eu sentir necessidade de me ajoelhar, eu vou me ajoelhar e pedir ao Deus Pai Criador. Não em estátua, na frente de qualquer imagem, mas idealizando na mente o Mestre, o Deus Pai Criador, Maria, quem quer que seja, e rogar e pedir misericórdia. O ser humano encontra-se desafiante, na desafiante fase de definição de valores espirituais, até por uma questão de sobrevivência. Então a gente vê as dores assolando os lares, as famílias, com tantas dificuldades. Então Emmanuel nos aconselha esse propósito: deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra não te envolva. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos dentro do andar da vida. Aí tem aqui um trabalho mediúnico. E eu gostaria de narrar uma experiência, rapidamente. Nós inauguramos uma casa espírita em Alvorada, Maria de Nazaré. A nossa casa é Obreiros do Senhor, e também, a nossa irmã de lá sabe que uma amiga, nossa amiga em comum, disse assim: Georgina, vai abrir uma casa espírita, Maria de Nazaré. Tu queres? E eu disse: Maria de Nazaré, que maravilha! Como é que eu não vou querer? Vamos! Aí nós assumimos esse compromisso. Então, na segunda-feira é Maria de Nazaré, terça é Obreiros do Senhor. Um dia, e os outros a gente divide o tempo. Essa sede foi para Americana, é um local bem difícil de Alvorada. Ficamos alguns anos lá, aí não deu, a pessoa pediu a sede, nós fomos para uma outra sede, uma área verde linda, maravilhosa, que é a última casa da rua e aquela área verde. Os fundos, dá tudo que é tipo de árvore, assim, maravilhoso. E nós estávamos lá no primeiro trabalho. Olha só. Comunica-se o Espírito, nos trazendo uma imagem mental. Aquela imagem
imagem foi uma das imagens mais lindas e emocionantes que tivemos. Começou a se desdobrar como é Maria de Nazaré. Começou a se desdobrar na espiritualidade, acima daquela casa simples. Essa casa tem só 2 peças e um banheiro. Se desdobrar acima desta casa, a Virgem Maria enorme, enorme. Ficamos extasiadas. Aí, quem me transmitia a imagem ia me dizendo, ia me transmitindo. Eu fiquei pensando, deslumbrada com aquela imagem. E eu disse, mas por que o manto de Maria está tão diferente das vestes dela? Está tão pesado e cheio. E aí, olha só, Maria vira para trás, no manto, faz assim com as mãos, enche as mãos de água e joga em cima da nossa mesa. E nos passou assim. Estas são lágrimas dos sofridos da terra, dos sofridos que eu recolho da terra e da espiritualidade. E que essa mesa de médiuns e trabalhadores, e assim como todos os trabalhadores que trabalham nas reuniões mediúnicas em intercâmbio com a espiritualidade, me auxiliam a consolar durante as reuniões. Vocês imaginaram? Imaginaram a grandiosidade que é uma casa espírita quando consola, quando traz o conforto para o espírito que chega na ignorância, do ódio, da insensatez, da vingança, da ignorância, eu não sei onde estou. E o médium, sendo intermediário daquele diálogo com o dialogador, se faz portador da intuição do guia espiritual responsável por aquele trabalho. E cada médium, de acordo com a sua sensibilidade, choramos. Muitas vezes choramos, porque estamos transmitindo sentimentos de um desconhecido, mas faz parte do bem que podemos fazer enquanto trabalhadores, enquanto médiuns na casa mediúnica. E isso são luzes que se acendem. Quem de nós se lembra dos espíritos que a gente chora na mesa? Nunca que a gente vai se lembrar. Não se lembra se é João, se é José, se é Maria, que dor tinha, porque são tantos. Mas Jesus sabe, né? Jesus sabe, porque todo bem que se faz é uma luz no caminho. Nós vamos encontrar essa frase no caminho da cruz. Requisitaram certo Simão, sirineu, que passava por ali, vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. Ele também tinha uma filha mulher, que era muda, cega, surda. Sirineu era o lugar de onde ele era um homem negro, era da África, Sirineu, da África. Jesus estava indo para o Gólgota, o lugar traduzido, quer dizer lugar da caveira. Com a sobrecarga da cruz de 80, 90 quilos, ocorreram inevitáveis quedas do Nazareno ao longo da íngreme rota, de sorte que os soldados tinham
crucificar Jesus, e tinha que ser logo, porque ia ter as festividades. Convocar aquele transeunte para auxiliá-lo, posteriormente identificado como Simão Sirineu. Estava passando ali aquele homem que estava vindo do campo, ligeiro, por causa que ele saía às 5 da manhã para a lavoura, e a filha ficava sozinha o dia todo. Então, quando terminava o seu tempo, os filhos ficavam mais um pouco e ele vinha correndo. Quantos soldados disseram, vai ajudar, pega a cruz. Ele nem queria ir, né? Porque afinal ele queria ir para casa. A filha estava lá com dificuldades. Ele mais preocupado com a filha. Ele já tinha ouvido falar em Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, Jesus olha nos olhos de Sirineu e diz assim, eu sei que estás... Simão Sirineu diz assim, eu sei que estás inocente, ampara-me, alivia a dor que me atormenta o lar. Simão Sirineu pede para Jesus, quando os olhos dele se entreolham, aí Jesus fez um sinal, deixa eu baixar um pouquinho, fez-lhe um aceno de ternura. É claro que aquele homem não foi escolhido à toa. Foi o mesmo olhar que Jesus deu a Pedro quando se encontraram pela primeira vez. Eu te conheço desde ontem, que os olhares se estremeceram. A mesma coisa com o Simão Sirineu. Jesus falou, Simão, guarda a fé, sobretudo, pois todo o bem que se faz é uma luz no caminho. Esse é o tema da nossa palestra. Ao voltar para casa, Simão Sirineu ajuda, como nós sabemos na história. Jesus fica lá, é crucificado. Ao voltar para casa, teve uma surpresa ao ser recebido pela filha, que era muda, era cega, dizendo-lhe, ó Pai, uma luz veio até mim. Todo bem que se faz é uma luz no caminho. Meus amigos, meus irmãos, essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens em todos os trâmites da vida. Um Sirineu em nossa vida, quantos já passaram? É importante se faz que sejamos humildes e reconheçamos os recursos, pessoas, situações que muitas vezes Deus nos oferece para nos fortalecer e seguir em frente. Quantos Sirineus têm nos auxiliado nos momentos mais difíceis? Nós, sendo Sirineu na vida de alguém, caridade material ou caridade moral, ofereçamos o melhor de nós, pois Jesus conta conosco na tarefa de servir e de amar. Ainda que persistam opiniões contraditórias sobre o que Jesus fez ou deixou de fazer, isso é o que mais acontece. Não, não aceito isso. Não é assim que Jesus quis dizer. Não, eu acho que está equivocado. Meus amigos, meus irmãos, a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, nos entregou o código da fraternidade e do amor a todos os nossos corações, independente do eu acho, do eu sei. Não tem aqueles que sabem mais do que os outros, tem aquilo que nós estamos compreendendo de Jesus. Jesus chamou a equipe de apóstolos e deu-lhes para cada um
oportunidades de fazer o bem, como uma família amorosa ao coração. O nosso compromisso para cada um de nós aqui é ser o prolongamento desta luz. Brilhai, Bezerra de Menezes. Nenhuma treva pode sobrepor-se à claridade diamantina da verdade. Permanecei espalhando essa luz, porque pedistes a honra de servir, para mediante esse serviço serdes felizes. Não medir esforços na realização da nossa tarefa, em momento algum. Levai aos nossos amigos, irmãos de luta, o bom humor, a coragem, a esperança, a fé, na certeza inquebrantável que somos os heróis da sepultura vazia. Nada nos deterá. Ânimo, meus filhos. Prossigamos na tarefa que nos aproxima de Jesus. Porque toda luz, de qualquer gesto, será realmente uma luz a nos favorecer amanhã, quando nós mais precisarmos. Em toda parte, Jesus precisa e necessita de vós, para falar sobre a vossa boca, caminhar pelos vossos pés e agir através de vossas mãos. Para cada um de nós há uma oportunidade, que o nosso caminhar, os nossos gestos, os nossos pensamentos possam nos favorecer lindas oportunidades de luzes que precisam ser espalhadas pela terra, pelos nossos irmãos de caminhada. Todos nós seremos beneficiados com o mínimo gesto que fizermos. A mensagem do Cristo realmente precisa ser conhecida, estudada, versículo a versículo, com responsabilidade, meditada, sentida e vivida. São palavras do livro Renúncio, de Alcione. Alcione foi que nos falou estas palavras, para que possamos então compreender Jesus, meditar, sentir e vivenciar, porque todo o bem que se faz é uma luz no nosso caminho, e essa luz está esperando por nós, em cada recanto do mundo, porque aquilo que eu faço aqui se projeta nos lugares onde a sombra está, onde menos nós esperamos. Que a paz de Deus e de Jesus nos conforte o coração, que seja estímulo para a nossa caminhada, para não esmorecer neste trabalho que nós mesmos escolhemos e precisamos. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada.